bom dia. Isto tem que se ligar, não é preciso. Eu também consigo falar voz alta o suficiente. Bom dia, o meu nome é Cristina Gouveia e eu sou da Agência Nacional de Inovação e estou aqui para dar-vos as boas-vindas. Aqui a pessoa que vai moderar o debate, que é o José Fernando Figueiredo, já fez aqui o quebra-gelo total de vocês se apresentarem, o que foi ótimo saber quem é que está aí do outro lado. Também está a ver esta sessão online e, portanto, imagino que estejam mais pessoas a ver-nos via YouTube. Esta sessão é sobre uma parte do financiamento europeu para a investigação e inovação, dirigido para a parte da inovação disruptiva. E eu vou já aqui um bocadinho depois elaborar o que é que significa neste contexto a inovação disruptiva. Mas, basicamente, o que nós vamos ter aqui nesta sessão, vamos ter este painel com aqueles oradores ilustres, que são essencialmente pessoas que estão associadas à avaliação e também ao que lhes atribuído financiamento por parte da Comissão Europeia neste financiamento do European Innovation Council. E depois vamos ter, portanto, a primeira parte será dedicada ao European Innovation Council e na segunda parte vamos ter uma parte dedicada ao European Institute of Innovation and Technology. Deixa-me aqui ver se eu não... estes são dois instrumentos que são o pilar, aqui até nós costumamos chamar isto o pilar 3 do Horizonte Europa, que no fundo são a resposta política da Comissão Europeia para financiar toda a inovação que possa transformar a economia do futuro da Europa. Portanto, há aqui esta ideia de que, em termos de conseguir levar o conhecimento que é produzido na investigação para o mercado, a Europa não tem sido muito bem sucedida, e este slide aqui ilustra um bocadinho esta noção de que, em termos de região, nós não temos estado a saber criar as empresas do futuro e, por isso, há que criar instrumentos que façam exatamente, que contrariem esta realidade e que permitam que a Europa seja a casa e a localização das empresas com as tecnologias e com os mercados do que seja daqui a 20, 10, 20, 30 anos e por aí fora. Portanto, por isso, se estamos a falar isto no âmbito do Horizonte Europa, que é sempre visto como um porquinho mielheiro dos instrumentos de política pública, a razão pela qual nós podemos ter mais empresas de futuro na Europa ou não se limita só a ter dinheiro, limita-se também a ter talento, sendo essa considerada uma das variáveis mais importantes para se conseguir desenvolver essas novas indústrias a nível europeu. E este slide para mim é engraçado para mostrar que uma das condições para que haja talento é o investimento em ciência e em ter pessoas, investigadores, que depois começam a pensar no que serão as tecnologias do futuro e a desenvolver as empresas do futuro. E foi com base nisso que se criou, essencialmente no Horizonte Europa, este conjunto de dois instrumentos. Um está sob o chapéu do European Innovation Council e o outro está sob o chapéu do European Institute of Technology. O European Innovation Council é dirigido para apoiar as ideias mais disruptivas chegarem ao mercado e transformarem-se em grandes empresas do futuro. O European Institute of Technology está muito mais focado no apoiar quer a formação académica, quer também a ligação desses investigadores e pôr-lhes lá o conhecimento e sensibilizá-los para as hipóteses do empreendedorismo. É um bocadinho a pergunta do José Fernando Figueiredo, que disse: quem é que quer criar uma empresa? O EIT funciona muito nisto e temos aqui na sala uma pessoa que sabe falar muito, várias pessoas que sabem falar muito sobre o EIT e, portanto, acho que é uma boa hipótese depois deste painel. Basicamente, o EIC foi concebido para ser uma fábrica de unicórnios
E, portanto, a ideia aqui do EIC é que, com este instrumento, a Europa vai dar as condições de financiamento, mas também de medidas de apoio a criar as grandes empresas do futuro, esta ideia dos unicórnios, mas não são quaisquer unicórnios, portanto, o EIC não está virado para financiar o novo McDonald's, está virado só para financiar as empresas que envolvam tecnologia e que, no fundo, a tecnologia seja o motor do desenvolvimento do seu negócio, desde a ideia até a conseguirem escalar e serem grandes empresas. Para que isso aconteça, estas empresas são empresas que têm características especiais, porque lhes é exigido que sejam disruptivas, portanto, que tenham um elevadíssimo risco, porque estão a fazer um negócio com base em tecnologias que não existiam, que foram inventadas para aquele negócio exatamente, e, portanto, são empresas que têm exigências, quer de mecanismos de apoio, nomeadamente nos seus processos de internacionalização, de proteção da propriedade intelectual, de passar a formatar investigadores e pessoas excelentes na tecnologia para se tornarem excelentes em desenvolver negócios. Portanto, tem aqui algumas características que são de ter em conta. O que se também percebeu foi que uma das variáveis que estava a condicionar exatamente o desenvolvimento destas novas empresas na Europa era uma dificuldade das empresas, exatamente porque têm estes longos ciclos de desenvolvimento, conseguirem atrair o financiamento adequado. Não só em termos de quantidade, mas também financiamento que os ajude a crescer. E este slide mostra aqui realmente a diferença. Os dados são só de 2016, esperemos que a próxima atualização deste gráfico tenha dados mais animadores, mas mostra aqui a quantidade de dinheiro disponível para as empresas em termos de capitais de risco é incomparavelmente menor na Europa do que nos Estados Unidos. E isso, por isso, se calhar, aquele primeiro slide que se via que também a Europa tinha menos deste tipo de empresas, se justifica. E por isso mesmo, por estar a endereçar esta questão, o European Innovation Council também tem aqui novidades em termos de apoio ao financiamento das empresas e do trabalho de investigação. Portanto, não é só financiamento, e é bastante financiamento só para o ano de 2021, temos quase 1.000 milhões de euros, não é? Mas é também na qualidade do financiamento. E por isso vamos ver aqui instrumentos no European Innovation Council que vão ter financiamentos, aquilo que nós na investigação especialmente chamamos as bolsas, não é? Que são subsídio, são a fundo perdido, não são reembolsáveis, mas também temos uma componente de financiamento das empresas que é feito via capital de risco, que foi criado um fundo do European Innovation Council exatamente para apoiar essas empresas. Portanto, no EIC, pensando que isto é uma fábrica de unicórnios, quer-se começar desde o início, desde a ideia mais disruptiva, e, portanto, há aqui instrumentos que financiam projetos de investigação de muito baixo nível de desenvolvimento, ou seja, quando é só uma ideia de uma nova tecnologia, mas tem que ser uma nova tecnologia com potencial para mudar aquele setor do saber, do conhecimento. E, portanto, temos aqui um instrumento que é o Pathfinder, que são projetos em consórcio até 3 a 4 milhões e que tem uma componente que é total, serve a qualquer ideia ou serve também a áreas que foram identificadas pela Comissão Europeia como sendo prioritárias a financiar agora em 2021. Depois temos um outro instrumento, que é o instrumento que até tem o maior dinheiro, que é quando já se é um cisne, já não se é um patinho feio, que é a ideia de divulgar, de apoiar as empresas que já têm uma tecnologia desenvolvida, que já têm uma prova de conceito, mas querem levá-la para todo o mundo. E temos ali duas pessoas, o André Monteferro e o José Leal, que estão nesse processo de já serem uns cisnes e de se transformarem a conquistar o mundo. Porque havia aqui um gap, também no European Innovation Council, há aqui um outro instrumento, que é chamado as Transition Activities, que só financia projetos que explorem resultados que já tenham sido financiados pela antiga versão
do Pathfinder, que antigamente se chamava Future and Emerging Technologies, e, portanto, que serve aqui um bocadinho para ligar desde a ideia muito inicial, só investigação mais fundamental, para depois, quando se já está a querer chegar ao mercado, há esse instrumento que é os transition, quando ainda não se sabe para que lado é que cai a ideia. Estes, já houve 2 concursos, posso-vos dizer que este, se já ouviram mais falar do Horizonte Europa, este é o pilar que já está em pleno funcionamento. Já houve 2 chamadas, uma do Pathfinder, com estes resultados, estas estatísticas aqui, que posso-vos dizer que temos 159 propostas com participação de Portugal, portanto, para nós isto é um resultado auspicioso, porque isto quer dizer que podemos ter no futuro, daqui a 3 anos, termos muitos projetos que possam se candidatar ao Transition e depois do Transition para o acelerador, e temos um elevado número de propostas coordenadas. Agora estamos aqui todos a torcer para que elas ganhem, porque geralmente, como veem pelos números, isto são instrumentos muito competitivos. Em relação ao acelerador, também já temos, as pessoas já submeteram candidaturas. Este era um instrumento, é um instrumento que tem mais dinheiro, mas também é o que tem maior apetência, porque pretende ser um instrumento muito ágil, que pode dar a fundo perdido 2,5 milhões, mais 15 milhões via capital de risco, do tal fundo do European Innovation Council, e, portanto, geralmente é procurado, como veem, pelo número de candidaturas. Nós tivemos 43 propostas entregues na primeira fase. Dessas 43, 22 foram aceites para submeter uma candidatura completa, e dessas 22, 12 já entregaram a candidatura no dia 16 de junho, e, portanto, estamos agora aqui à espera que dessas 12 haja pelo menos, era bom que fossem pelo menos umas 4 ou 5 que ganhassem, e esperemos que sejam resultados ainda melhores. Participar neste tipo de instrumentos, eu queria-vos aqui deixar a mensagem que é uma viagem, podem depois ali ouvir em primeira mão a viagem do André, que já teve exatamente este caminho, das ideias até chegar a construir a empresa e a ter um projeto financiado. Não precisa de ser uma viagem gélida e sozinha, e era essa a mensagem que eu queria vos passar. Sejam os investigadores, sejam os potenciais empreendedores que aqui estejam, ou seja, as pessoas que lhes dão apoio. Existe uma rede em Portugal que foi constituída para ajudar todos aqueles que querem participar no Horizonte Europa. São várias instituições do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós, na ANI, temos um grupo de pessoas dedicadas a este pilar. Estão aqui, como podem ver, está ali o Alexandre Marques, também presente, vai falar também sobre o EIT. E, portanto, o que eu vos queria dizer é que, quando sempre que precisarem, contactem-nos. É possível sempre entrar nesta viagem e conseguir ganhar, e por isso agora passava-vos ali à parte mais importante desta sessão, da parte do EIC, obviamente, que passa a palavra ali ao José Fernando Figueiredo, que é membro do Comitê de Investimento deste tal fundo do European Innovation Council. Portanto, nós temos a sorte e o privilégio, nem todos os países isso acontece, que temos lá um português, portanto podemos ouvir na nossa língua natal a experiência do que é que têm sido essas discussões e como é que têm feito ganhar empresas um novo futuro e um novo alento, não é? Excelente, Cristina, muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, agora que a Cristina já gastou a nossa meia hora, vamos lá ver se a malta despacha isto rapidamente. E eu vou tentar não ser muito demorado, ainda que eu também seja bastante prolixo. Primeiro que tudo, felicitá-los pela iniciativa, agradecer a todos os presentes, aos meus colegas de painel e, fundamentalmente, dizer-lhes que aquilo que eu posso trazer-vos aqui hoje é essencialmente a experiência de quem está há um ano neste comitê de investimento e, portanto, percebe por dentro qual é a lógica e o mecanismo de decisão que estão subjacentes às tomadas de participação em projetos de inovação, supostamente disruptiva, que este European Innovation Council Equity Fund faz, ou toma,
Mas antes disso, só 2 ou 3 notas muito breves, até para me apresentar. Eu chamo-me José Fernando Figueiredo, como já foi dito. Em Portugal, enfim, pelo menos para alguns dos que já me conhecem, era mais conhecido como o fundador do Sistema Português de Garantia Mútua. Fui não só um dos cofundadores, como o presidente das LIS Garantes, das NOR Garantes, dessas empresas todas durante muitos anos. Também fui o presidente fundador daquilo que é agora o Banco Português de Fomento, portanto, do IFD e da PME Investimentos e dessas coisas. Portanto, fiz várias coisas por aí, estive na administração do IAPMEI, mas a minha carreira começou e continua mais recentemente, começou há muitos anos e continua muito mais recentemente, ligada bastante também à questão do equity. Eu trabalhei no princípio da minha carreira numa empresa chamada Interrisco, que na altura era detida pelo maior operador mundial de private equity, pela 3i, depois passou para o BPI, e mais recentemente, quando saí do Banco de Fomento, do IFD, dediquei-me de novo a estas questões dos startups. No meio disso, ainda tive um fundador com amigos para Early Stage Investments, mas em Portugal reconheço que a escala é um problema. E como a Cristina muito bem referiu, se me permitem só para enquadrar o tema, o European Innovation Council atraiu-me quando me telefonaram há cerca de um ano, a convidaram-me para fazer parte de um dos 7 membros do Comitê de Investimento deste fundo e me explicaram o projeto. Foi um dos diretores-gerais da Comissão Europeia que me convidou, enfim, convidou-me porque me conhecia de outros projetos internacionais. Eu continuo a ser ainda hoje o presidente da Associação Mundial dos Bancos de Garantia, portanto, apesar de tudo, mantenho uma rede internacional com alguma escala. Esta associação, na altura, agora na pandemia, como devem imaginar, é de facto o grande instrumento de financiamento das empresas. São 2 trilhões, ou assim uma coisa, os meus membros de créditos garantidos, portanto, é uma coisa de uma escala que nem na Europa se fala muito. E, portanto, como devem imaginar, isto permite-nos ir percebendo o que se passa pelo mundo. Uma das coisas que na área da inovação, e em particular da transformação da investigação primária, da investigação fundamental para o mercado a Europa tem, é exatamente aquilo que a Cristina referiu, que é o problema de transformar estas ideias e a capacidade de produzir conhecimento, onde a Europa não fica atrás do resto do mundo, em conhecimento aplicado a coisas concretas e que depois realmente se transforma em negócios viáveis, nos tais unicórnios e outros, ou em soluções para o mundo. E, portanto, a ideia do European Innovation Council, desde o Pathfinder, que obviamente está numa fase inicial do ciclo, até àquilo que é o acelerador e, portanto, a passagem dessas ideias para o mercado, é uma ideia que me atraiu bastante exatamente por isso, porque é tentarmos criar na Europa, finalmente, não uma manta de retalhos de soluções individuais em cada país, porque nós todos, ao longo dos anos, fomos tentando, cada um de nós, desde a parte pública à parte mais privada, às nossas escalas, mas criar aqui uma solução que possa ser uma solução de escala europeia e, portanto, de escala mundial, que possa permitir às empresas, não importa em que ponto da Europa estejam, ter uma solução que é uma rede global, que tem contactos globais, quer dizer, que é exatamente a mesma coisa do que estar em Silicon Valley ou do que estar em Hong Kong ou em Xangai, e, portanto, conseguir criar para a Europa um mecanismo que não existe até hoje, que é acabar com esta fragmentação e que faz com que, naturalmente, os países que têm mais capacidade financeira, as Alemanhas deste mundo, as Franças, enfim, ou os que estão mais perto do centro, consigam que os seus inovadores que se querem transformar depois em empreendedores, possam realmente beneficiar não só de recursos financeiros, mas também de rede, de escala, e os outros muitas vezes não conseguem. Porquê? Porque as soluções são soluções necessariamente, até pelo tamanho dos países respectivos, soluções de pequena escala. Portanto, eu acho que este é o grande atrativo deste programa, do ponto de vista de longo prazo. Obviamente, depois pelo meio tem, naturalmente, as questões da política, o facto de haver uma ligação muito forte àquilo que é o MIT europeu, portanto, ao Instituto Tecnológico Europeu, e a capacidade que ele também tem de criar de criar ciência e conhecimento na primeira fase do processo, é também muito interessante. Finalmente, este European Innovation Council, em particular o European Innovation Council Fund, tem um objetivo que vai para além, que está ligado com o que eu disse antes, e que vai para além dos subsídios, dos grants, que é exatamente o objetivo de ter um mecanismo de financiamento do tipo do mercado, que é um fundo de capital de risco, puro e duro, parecido com os que a gente encontra em Silicon Valley, ou como disse, ou em Xangai ou em Hong Kong, e outros pontos do globo mais avançados, mas em particular nestes dois, e que tem uma particularidade, que é um fundo que quer atuar
Numa lógica de mercado, o número 1, é um fundo que quer atuar em grande escala. Nós estamos a falar de um fundo que apoia as empresas numa fase muito early stage da sua vida, entre meio milhão e 15 milhões de euros. Eu geri vários programas de inovação, nomeadamente o Banco de Fomento de Financiamento de Inovação, nos IATMEIs. O Banco de Fomento não tinha hipótese nenhuma de fazer mais do que 100 mil euros, 300, 500, num startup, já era uma coisa espetacular. Aqui estamos a falar de empresas que ainda estão a fazer um trial 1 ou trial 2 nos testes e já têm, de repente, um round de 30 milhões, 10 milhões, 5 milhões, isso, portanto, dá-lhes uma escala completamente diferente. Portanto, esta lógica de ecossistema europeu é interessantíssima, pode beneficiar muito as empresas e os inovadores portugueses. Já vamos ouvir aqui um caso concreto, de que muito me orgulho. E permite uma coisa, finalmente, que está a acontecer já hoje, no princípio ainda não, mas agora ao fim do ano já se nota bastante, nestes últimos casos que temos analisado, que é a capacidade para lhes dar rede. Isto é, os fundadores conseguem não só ter os recursos financeiros, mas fundamentalmente conseguem, se quiserem, ter acesso à rede de investidores que já começa a estar ligada online ao fundo, e que já são 500 ou 400, por vários dos Estados Unidos, vários da Ásia, muitos da Europa, consegue ter acesso à capacidade de preparação dos pitches, dos business plans, enfim, dos sumários dos business plans para apresentar ao mercado, consegue ter acesso finalmente a um conjunto de investidores que tem uma escala enorme e que dá rede. E, portanto, se as coisas correrem bem, o salto, o scale-up, consegue ser muitíssimo mais bem sucedido. E essa é a aposta e, portanto, esse é o desafio que eu faço a todos. Temos aqui connosco pessoas que sabem disto tanto ou mais do que eu e, portanto, o que eu propunha, talvez, era um desafio de que nos contassem rapidamente as vossas experiências e depois deixássemos a sala ir interagindo e, portanto, se estiverem de acordo, fazendo perguntas, colocando questões. Esta é a minha experiência, devo dizer-vos que eu pessoalmente, que estava numa área até mais bancária, se quiserem, enfim, fui presidente de bancos e dessas coisas, voltei a uma área que é fantástica e onde nós conseguimos perceber que a Europa, se tiver esta rede e esta capacidade, vai poder competir rapidamente com os blocos considerados mais friendly para o investimento em inovação no mundo. Importa ainda assim perceber que temos um longo caminho, porque nós estamos a falar de um programa que tem 10 mil milhões de euros de orçamento, para a parte de equity estamos a falar, ao fim destes 2, 3 anos, estamos a estimar 4, 5 bis, o que apesar de tudo nos transforma no maior fundo de startups da Europa, de muito longe. Mas nos Estados Unidos há projetos para ter fundos de 100 bis, só para um cálculo quântico. Portanto, é preciso depois perceber que isto é um primeiro passo no caminho certo, mas mesmo assim vamos ter que acelerar nós próprios depois os recursos, se é mais para a gente da política, que decide onde é que vão pôr o dinheiro, mas para perceberem do que é que estamos a falar. Estamos a falar ainda assim de um passo importante, mas que é no caminho de limparmos a concorrência a muito mais longo prazo. Muito bem. Sem mais delongas, eu era capaz de começar pela senhora da sala, que ainda por cima faz parte do júri que seleciona as candidaturas, que depois são apreciadas, atribuem-lhes um subsídio a fundo perdido, um grant, e depois propõem um eventual investimento em equity, e pedi à Marta que nos contasse, não sei se o que é que faz, e que nos contasse qual é a experiência e o que é que acha que isto pode ser em termos de utilidade. Então, olá, não sei se o meu microfone. O meu nome é Marta, então eu comecei a ser jury member para o Horizon 2020 em 2018. Entretanto, já levo 5 ou 6 painéis de jurados. Efetivamente, o meu papel começa quando as candidaturas já são selecionadas por uma fase escrita por diferentes avaliadores e depois as diferentes empresas, os diferentes candidatos são chamados a um painel presencial para um pitch final e um Q&A com um painel de jurados. Esse painel tenta-se que seja o mais heterogéneo possível, não só a nível de experiências, mas também a nível de background, e eu faço parte desses painéis muitas vezes, sendo que a minha área é a expertise em inovação, mais na parte de validação dos modelos de negócio, perceber exatamente como é que eles chegaram, onde é que chegaram, se conhecem o target deles, se não conhecem, se é tudo verdade ou se é mais ou menos verdade, e cruzando com a parte da engenharia, que acaba por ser o meu background académico de engenharia informática, e entrando ali então neste cruzamento das duas áreas e avaliando nesse sentido. A minha experiência, eu quando comecei em 2018, eu conhecia
bola sobre fundos europeus, sobre inovação, o que é que se fazia a nível europeu, etc. E tenho-vos a dizer que desde aí começou também uma espécie de fate restored, de uma dimensão que eu não conhecia muito bem, que era esta dimensão europeia, e também um grande orgulho mesmo de poder fazer parte de um mecanismo que de facto acaba por ajudar tantas empresas e tantos empreendedores. Isto porque eu trabalhava com muitas startups a nível de aceleração, incubadoras, etc. E percebia que, de facto, havia sempre uma espécie de um teto que, ao nível dos fundos europeus, já não existiria. Ou seja, era muito... vinha ajudar muitos dos nossos empreendedores, especialmente os portugueses, a ter acesso não só montantes muito diferentes, mas também a tipo de feedback, a outras expertise, etc. E toda uma rede. Pronto, agora como é que eu posso... Diz-me uma coisa, Marta, se posso tratar por tu, que acho que é melhor sempre nestas coisas. E o que é que achas que pode ser a verdadeira diferença deste EIC, do programa em si, do fundo, não só, mas também dos grants, em relação àquilo que existe por aí? O que é que pareceu da análise que foste fazendo, das perspectivas que foste... Depois tenho uma segunda pergunta, que é mais de curiosidade como português, que é: e o que é que te pareceu dos vários projetos que foste vendo, do mundo, de várias partes da Europa, de alguns países associados, que são as grandes diferenças entre eles e nós? Vou começar já por aí. Nós somos, às vezes, muito melhores a fazer pitches e a entregar a mensagem que queremos do que muitas outras startups que chegam de outros países. E isso foi sempre uma frustração com que eu lidei um bocadinho, porque às vezes conhecia startups portuguesas que tinham um caminho, a história perfeita do empreendedor, que tinham começado assim... Somos melhores ou piores? Eu sentia que éramos melhores. Apenas não nos candidatávamos tanto. E porque acharmos... Sim, mas isso é para quem tem que se candidatar, não é? Porque lá está, é preciso mostrar que é acessível, que não quer dizer que seja fácil, mas que todo o processo é transparente e acessível. Agora, óbvio que construir uma candidatura dá trabalho a ler, etc., mas é acessível, efetivamente é acessível. Pronto, o que eu senti era que nós às vezes não estávamos para isso e efetivamente tínhamos startups muito boas que chegavam ali e davam aqueles show de pitch a todos os jurados que ficavam todos boca aberta. A sério, para dizer a verdade, eu devo ter ouvido para aí pitch de 3 startups portuguesas só de todos os painéis em que tive. E sempre que foram portuguesas nunca me envergonharam minimamente. E pronto, e sentia que este era um bom mecanismo e que efetivamente não estávamos a ir lá. A grande vantagem é o próprio processo, não só o EIC está cada vez mais a tentar simplificar este processo de candidaturas, a aproximar-se mais, a dar mais acompanhamento às diferentes empresas, que já não vem sobre a forma só dos fundos, vem agora sobre a forma do acelerador mais continuada, etc. Está a fazer um esforço para se aproximar. Os próprios jury members, quando dão feedback, tentam que ele seja o mais construtivo possível e às vezes até durante o próprio Q&A há hints que são fáceis de apanhar de qual é que seria o caminho para aquela startup se não vai passar ou se não vai ser investida. E, portanto, é um bocadinho aproveitar todo este processo para uma grande aprendizagem e consolidação do próprio negócio. Porque, efetivamente, às vezes é só isso que falta, não é? É ter as coisas organizadas e fazer o trabalho de casa, e se for de facto uma ideia, e se for um negócio que tem potencial, muito dificilmente, pode não ir à primeira, mas muito dificilmente não vai à segunda num instrumento deste género. Muito obrigado. Zé, bem, vocês já foram, foi à primeira ou à segunda? Terceira. À terceira. Portanto, temos aqui a Optiomics, que é um exemplo português. Enfim, devo dizer-vos, nós tínhamos 152 casos para resolver em termos de investimento em equity nesta primeira fase, portanto, no piloto todo, que acaba agora em julho. Estamos, aliás, todos aí numa maratona louca para acabar com os últimos 30 até para a semana. Eu estou neste momento em comitê de investimento, como sabes, portanto, enfim, só estou aqui, depois vou já correr ali para uma sala, ligar-me online para decidir os meus casos, que eles gentilmente passaram para o fim. Qual é a experiência que vocês têm deste processo longo, apesar de tudo, de ser à terceira, mas está a ser? Sim. E primeiro, o que é que vocês fazem, o que é que são, para percebermos todos qual é o grau de capacidade disruptiva que nós também cá temos, que acho que é importante nós podermos publicitar, no bom sentido do termo, os bons exemplos de ciência que se transforma em inovação, que se transforma em negócio que temos em Portugal. Quer dizer, que é a capacidade das nossas equipas, dos nossos fundadores, das nossas escolas, antes disso.
como é que foi isto? Conta-nos lá, Bem, Leonor. primeiro, a minha área de trabalho é ali numa interseção, o híbrido entre a biotech e a medtech, ou seja, juntando bioquímica e biologia molecular e algoritmos de inteligência artificial para fazer decisões clínicas na área do cancro. Agora, deixa-me dar aqui um passo atrás. Eu fui investigador a minha vida quase toda e depois, há uns anos atrás, primeiro fui tentar fazer uma empresa, falhei com um novo fármaco. Depois montei uma empresa de diagnóstico de serviços que funcionou, mas nada de especial, vendia. Isto é a terceira. Portanto, depois há aquelas outras coisas que a gente faz com os amigos. E portanto, há vários aí que depois acabam por não ter consequência. Mas aquilo que aconteceu é que nós tínhamos uma empresa que foi feita em parceria com um grupo de análises clínicas português, que é o Grupo Germano de Sousa, mas que era uma coisa que eu e a minha sócia fomos fazer e que até estava a correr bem, tínhamos mercado e tudo, mas nós andamos a vender serviços e aquilo que aconteceu é que nós éramos muito inovadores e de repente tornámos uma commodity porque as grandes empresas entraram e nós percebemos que não temos aqui nada a fazer. Portanto, eu vendi essa empresa, fui para casa trabalhar sozinho, viver das poupanças, a tentar concorrer com esta ideia que a gente tinha. Tínhamos uns resultados preliminares muito interessantes. Eu quero insistir aqui na palavra resultados preliminares. Okay? E eu cada vez que ia falar com investidores dizia assim, pá, nós temos uns resultados muito giros, temos um cohort de doentes fantástico, temos aqui um algoritmo, se a gente conseguir pôr mais doentes nisto, isto vai ser maravilhoso, nós vamos salvar milhares de vidas. Por acaso isto tem a ver com cancro do fígado e decidir quem é que pode receber transplantes ou cirurgias diversas e salvar vidas, mas isso acaba por ser um detalhe. Mas temos esta coisa maravilhosa, e os investidores olhavam para nós e diziam-nos muito simpaticamente, vocês são pessoas muito credíveis, porque já falharam e, portanto, já percebem o que é que isto custa, mas a vossa ciência é uma porcaria. No sentido em que vai ser ótima, mas ainda não chega. E nessa altura, e portanto, as duas ou não nos queriam oferecer dinheiro, ou quando ofereciam diziam, mas eu fico com 70%, 80% da empresa, vocês vão trabalhar para mim. E isto, para um empreendedor, custa muito. Não é? Isto era a nossa ideia, o nosso bebê, nós não estamos habituados a dividir os nossos filhos fora da família. Não é? E aí surge esta possibilidade de concorrer ao EIC. Na altura, ainda começámos a pensar o SME Instrument e fizemos a primeira candidatura, investimos o dinheiro todo que tínhamos, depois conseguimos o SME Instrument fase 1 e usámos esse dinheiro para melhorar a candidatura. Portanto, a ideia era fazer este projeto e concorremos. E o que é que ganhámos? Fantástico. E o que é que isto nos permitiu? Várias coisas. Ponto 1, entre o dinheiro a fundo perdido da Equity e o dinheiro agora da primeira tranche, isso dá-nos uma seed round numa empresa na área do diagnóstico, 2 milhões de euros, o que põe-nos on par com empresas na Europa. Isto é o standard, ou seja, nós não podemos queixar-nos, não temos dinheiro para trabalhar ao nível de uma seed round. E enquanto que em Portugal muitas vezes empresas destas tentam trabalhar com 200 mil, 300 mil euros, isto não é dinheiro. Isto dura-nos um ano e tal, portanto, não pensem que agora estamos ricos. Não é? Portanto, a gente já está a preparar a série A. A segunda coisa é que os investidores que não falavam connosco antes, literalmente não respondeu o e-mail, agora telefonam-me. Dizem, eu quero falar contigo. Mas mais do que os investidores, é muito mais frequente, eu vou falar com o fabricante e negociar um preço, e ele diz, mas porquê é que eu havia de falar contigo? Eu disse, olha, eu tenho um EIC Accelerator, e ele marca uma reunião na hora. E isto é a sensação que eu tenho. Eu, basicamente, levo um selo de credibilidade. Não sei se será legítimo ou não, espero que sim. Mas que me está a abrir muitas portas nesse aspecto. Eu não preciso telefonar a ninguém e pedir cunhas aqui. Eu só digo, olha, eu tenho este financiamento e sou credível automaticamente. Portanto, nós agora estamos num processo de desenvolvimento. Eu posso falar horas sobre o assunto, mas não vou fazê-lo hoje. Mas acho que para esta primeira coisa, para aqui. Vamos ter mais sessões destas. Portanto, é melhor não gastar já o latim todo, que é para o next round. De qualquer maneira, é uma nota sobre o que acabaste de dizer que é muito interessante, que é este selo de credibilidade está ligado ao que eu disse inicialmente, portanto, esta questão da escala, nós podemos dizer que há na Europa um mecanismo destes. Depois tem o outro lado, que é, isto estamos a começar, além da escala, que ainda é, apesar de tudo, muito mais pequena que a dos nossos concorrentes, em termos de geografia mundial, digamos assim. Há um segundo aspecto que ele já tem, que nós temos, que é o resultado destes primeiros investimentos. E, portanto, daqui a 3, 4, 5, 6 anos, se Deus quiser, nós vamos ter finalmente a possibilidade de, além disto que o Zé está a referir, o outro lado, quer dizer, e atenção, nós próprios, no fundo, dizermos, e olhem que nós investimos, como tu disseste bem, Cristina, no senhor tal que foi um unicórnio, no outro que não sei o quê, outros que não foram, mas correram muito bem, e também investimos em mais uns 100 ou 200 ou 300 que correram mal, mas isso faz parte do processo de investimento nestas áreas, não é?
E, portanto, é muito interessante ouvir isto e é isto que faz este projeto tão aliciante. O André Monteferro, enfim, também é um fundador, tem experiência nestas áreas, tem experiência em recorrer aos programas. Parece-te que isto é realmente uma solução útil? Parece que vai funcionar ou tens dúvidas? O programa do BIC? Bom, comparado com o quê? Com o P2020, sem dúvida que é muito útil, não é? Portanto, nós... Essa foi boa, mas eu não pago. Pá, eu sei, estamos em Portugal, não fica bem... Não dizer mais nada, porque senão... Não fica bem estar a dizer mal, eu não quero fazer um bota abaixo, mas nós temos tido alguma experiência com diferentes coisas a acontecer. A primeira foi um pré-seed da Caixa Capital e da InnoEnergy, de 150 mil euros, foi mesmo para arrancar. E depois, com base nisso, conseguimos um P2020, portanto, eu tenho a experiência do P2020, que acabou antes de termos o termo assinado, que foi, pronto, há ali coisas um bocadinho mirabolantes. E, de facto, se não fosse, ao mesmo tempo, termos um Repsol, que é um fundo que não é muito grande, foram 300 mil euros, mas que nem toda a gente conhece, em Portugal acho que não é muito conhecido. Eles dão uma verba por mês, penso que são 6 mil euros, depois há 70 mil euros por ano para equipamento, e nós conseguimos equipar com base nisso, e depois com base do P2020, mas nós tivemos de fazer ali um jogo de liquidez muito bem accurate, que foi usar o dinheiro da Repsol para pagar salários e para comprar equipamento, e depois pedir o reembolso ao P2020 e conseguir um bocadinho mais esse balão de oxigênio. E depois conseguimos um FET Open, é um projeto de 4 milhões de euros em consórcio com 5 universidades, e conseguimos depois um SME fase 2 antes do quasi equity. Sim. Portanto, é antes deste programa Accelerator, que e é uma bolsa. Já foram ou vão ir? Nós queremos ir. Epá, eu não posso divulgar, como vocês devem imaginar, eu tenho assinados acordos de confidencialidade com aqueles que me matam, se eu disser mais de 4 palavras, mas posso dizer que a tua área, as vossas áreas, são áreas absolutamente críticas para a Europa, até do ponto de vista, digamos assim, da independência tecnológica que esta pandemia veio mostrar à sociedade. E, portanto, temos, enfim, sem mencionar casos concretos, posso dizer que temos discutido muito, desde baterias para os barcos todos das baías inteiras, até aviões e não sei o quê, é uma coisa que a malta gasta horas a discutir. Acho que existe uma call no novo programa Horizon para barcos, de baterias para barcos. Portanto, é um caminho muito interessante. Sim, e portanto temos assim, um espectro um bocadinho largo, diria, que nos deu experiência. Nós conseguimos à quarta. Portanto, depois de algumas diretas da segunda e terceira, principalmente. Mas quisemos ser nós com a candidatura. E eu acho que isso... ao equity ou não? Desculpa lá. O quê? Vocês vão agora candidatar-se ao equity? Não, sim, nós queremos candidatar ao equity. O nosso programa é a bolsa. Portanto, é 70%, coberto a 70%. E estamos agora a levantar uma ronda para cobrir os outros 30% e ir mais além. Mas queremos ir ao Accelerator, sim. O acelerador é que de facto transforma isto depois em projetos a ser. Para o não... bem para o mal, não é? Cria-te essa possibilidade. A nossa área é complicada. Nós não fazemos software e cada célula que nós fazemos custa um dinheirão. Nós fazemos supercondensadores, que são baterias com elétrons de carbono e que têm propriedades diferentes. Portanto, não têm muita energia, mas têm mais pico de potência e mais ciclos de vida. E fazer aquilo é preciso equipamento, é preciso um laboratório. Força aí. E é preciso dinheiro. É uma coisa que não te posso dizer mais, mas é uma coisa que eu vejo muita gente ali à volta a querer, e não há problema. Quer dizer, eu aqui há não muito tempo, eu não sabia, como vos disse, nada do assunto. Eu sou mais, como disse, um produtor de vinhos, é uma das coisas que eu não mencionei que faço, mas é que eu faço que me dá mais gozo, é fazer vinho. Eu também, como eu vou. Quer dizer, não vou dizer a sério, agora já não isso, mas portanto eu faço vinho. E o que acontece é o seguinte: quando o tipo vê que esta questão de que é preciso na Europa ter capacidade de cálculo quântico e ninguém fala do assunto, ou de anos estamos atrás, de repente é preciso gastar 500 milhões para fazer um computador e a ver se aquela coisa funciona. E a probabilidade de não funcionar e de não ser concorrencial com as soluções americanas e chinesas é 90%. Mas metem-se os 500 milhões no computador. A única maneira da malta é para a frente. E, portanto, não é uma impossibilidade.
Eu não sei, quer dizer, sei que... Posso só fazer? Podes, claro. Eu queria só insistir numa coisa que eu acho que... Sala, não quer dizer qualquer coisa enquanto roubamos os últimos 5 minutos aqui à Cristina, que ela já está a se estressar comigo. A questão, o risco, isto é um fundo que assume risco. A gente fala muitas vezes em capital de risco, mas e sobretudo quando descemos para o sul da Europa, a potência para o risco é muito baixa. E o investimento numa ideia nova é sempre um investimento de risco. E sobretudo quando está muito pouco validada, onde já não somos elegíveis para financiamentos académicos, para desenvolver nova ciência, mas também não somos elegíveis para aquele investimento de risco puro, porque já é claro o caminho. Esse limbo era onde eu estava, porque eles diziam, a tua ciência se calhar é muito boa, mas eu não sei, eu não arrisco. E acho que nesse aspecto, eu vejo muitos projetos na Academia Portuguesa que estão neste limbo e as pessoas não percebem que é isto que este programa vem dar, é permitir financiá-lo, não pedindo o couro e o cabelo aos empresários em termos de equity, pedindo-lhes a vida e o coração e a saúde dos filhos, isso é outra coisa em termos de esforço, mas é assumir risco. E nesse aspecto, eu diria que eu não acho que isto tenha comunicado suficiente, isto é um capital de risco que aceita maior risco. E acho que isso é uma coisa muito importante para nós, para a nossa academia e para as pessoas que têm ideias de startups, que querem ir agora. Dá trabalho, é muito trabalho fazer isto. Desculpem, André, alguma última nota antes de tentarmos então? Alguém na sala quer fazer uma observação ou questionar-nos sobre alguma coisa, ou desafiar-nos? Ou acham que fomos suficientemente chatos para valer a pena ir embora? Só uma pergunta rápida. Gonçalo Almeida. Obrigado. Gonçalo Almeida. Ok, boa tarde. Muito interessante o painel. Mas é apenas uma questão ao que referiu. Portanto, na intervenção inicial que fez, deu a entender que os países incumbentes, ou seja, a Alemanha, França, etc., têm esta perspectiva de que o AC Accelerator vai ser um pouco para lançar aquelas startups ou scale-ups a partir de tecnologias dos melhores laboratórios destas supostas melhores universidades, que sabemos também estão muitas vezes melhor financiadas que o nosso sistema científico e tecnológico nacional. Há esta perspectiva que, efetivamente, a grande inovação vai vir de uma Alemanha ou de uma Holanda ou dos países mais centrais, ou pode vir mais de países mais periféricos como a nossa. Ou seja, tendo duas empresas, startups, mesma qualidade, mesma proposta de valor, tecnologias semelhantes para atacar o mesmo mercado, vai ser uma startup ou uma scale-up alemã selecionada comparadamente a uma portuguesa que teria eventualmente iguais? É uma pergunta difícil. É provocadora, mas eu não vou fugir a ela, que isso é a parte que eu gosto, é de questões provocadoras. Mas alguma questão mais? Algum comentário mais? Para tentarmos juntar aqui 4 ou 5 notas. Os investigadores estão satisfeitos? Acham que isto vale a pena? Ou estão à espera da parte em que tem a ver com o Instituto? Não querem ser empresários. É que agora, na atual conjuntura, eu percebo que a conversa sobre empresários é uma chatice. Mas, enfim, é nestas alturas que se vê como é que as coisas arrancam, não é? Algum dos meus colegas de painel quer acrescentar alguma coisa? Não. Temos ali uma segunda nota. Sim, posso só... Obrigada, eu só claro. entrei mesmo agora no final e queria apenas perguntar-vos quais são as vossas provocações para a ANI e para o Sistema Nacional. O que é que nós precisamos de fazer para, de facto, ajudar-vos? As nossas solicitações para vocês. Os empreendedores. Eu chego só agora, acho que há muitas ideias em cima da mesa e era importante que tenhamos isso em cima da mesa de uma forma clara. Quais são as vossas provocações para a ANI? Muito bem. Era all, claro. Mais alguma, para ficarmos com aquela famosa, digamos assim, conjunto de 3 questões. Alguém que se voluntarie, vá. Pode ser sobre vinhos também. Exatamente. Não, a Agritech está super na moda, devo dizer-vos. E eu próprio estou surpreendidíssimo com as coisas que aprendi nos últimos 12 meses sobre o meu próprio negócio. Impressionante. Bom, não há um terceiro. Cristina, você não quer fazer uma terceira questão à mesa? Eu posso fazer uma. Pronto. É possível, eu sou investigadora de uma empresa, sou responsável de investigação e desenvolvimento de uma pequena empresa farmacêutica. E nós, enquanto empresa, na linha de investigação e desenvolvimento, participamos em vários programas, ver projetos novos, novas tecnologias, etc. É possível um programa destes se adaptar a um consórcio entre um pequeno grupo de investigação que eventualmente se transforme numa startup e uma empresa já consolidada que apoie
esse projeto, quer seja para uma fase posterior do desenvolvimento do produto, quer seja mesmo fazendo parte da equity dessa empresa, mas, no fundo, apoiar essa parceria entre a empresa mais madura e a startup. Até porque é uma ótima pergunta, no sentido de que a pergunta é boa e depois ela própria encerra uma ideia, se quiser, sobre a forma como as grandes empresas ou as empresas maiores deveriam apoiar os startuppers. Atenção, que eu estou a falar de uma empresa pequena. E de Não uma importa, ainda mais mas é uma empresa já existente, não é? Algum dos meus colegas de painel quer começar por comentar? Existem programas para consórcio. O problema desses programas é que, por exemplo, se foram 3 membros do consórcio, tem que pelo menos 2 ser de países diferentes e, portanto, há aqui algumas regras que impedem, por exemplo, um consórcio pequeno de ser formado por 3 empresas pequenas. Portanto, e o EIC, tanto quanto sei, financia beneficiários individuais. Portanto, nesse aspecto... Empresas, podem ser empresas. Beneficiários de empresas. Mas spin-off, muitas vezes também. Portanto, aí seria... A solução seria uma spin-off. E como eu não... universitário, não necessariamente. Nós não somos universitários. Não, Eu sou uma spin-off da minha empresa anterior, mas pronto, são detalhes. Mas é assim, isto também muitas vezes nós já Claro. temos visto. Agora, nisso o que eu recomendo é transparência na candidatura do quem é que faz Claro. parte, o que é que faz parte, qual é que é. Porque aí também pode-se levantar alguma questão de porque é que não há um self-financing, não é? Que é um bocadinho de porque é que vocês precisam deste fundo e a certa altura não. Mas acho que isto ficando claro, acho que espero não estar a dizer nenhuma barbaridade. Mas já temos apanhado empresas assim com estruturas. E algo mais claro, mas mesmo estando assim filmados, eu informo a audiência que barbaridades nos painéis que eu modero são sempre possíveis. De dizer que nós somos gente livre, e, portanto, desde que não digamos muitos palavrões, eu sou do Norte, como digo alguns, mesmo às vezes nos painéis, mas que é pá, mas que as pessoas dizem, vocês também têm que dizer, a opinião é livre, graças a Deus. O passado foi agora, já não vai ser. Sim, este momento é mesmo com o nome beneficiário. Ok, Portanto, pronto. só pode ser para uma empresa. Este instrumento, a questão Não, claro. do consórcio, faz iniciais, existe essa hipótese. Eu acrescento. Agora, o que existe é muitas atividades de networking entre os próprios. As empresas, especialmente grandes empresas, fazem aquilo que é, lançam desafios para as startups, que até são financiadas pelo EIC. E isso já é uma atividade que decorre, é a parte do soft, apoio soft, não é? Porque não é dinheiro, mas que faz que este Conselho... É que eu acho que há aqui coisas que foram... E neste momento foi lançado um programa de apoio a ir a trade shows, portanto, a feiras internacionais. Eu, há uns anos atrás, com um esforço enorme, o Ofiomix foi para a Arab Health, gastámos 30 e tal mil euros para ter um stand de Zeg e para aí fora. Andámos ali, o esforço que foi para conseguirmos ir vender as nossas coisas para o Médio Oriente. E desta vez, associado a este IC Council, há um programa de feiras, onde vai um stand enorme, que é o stand das estrelas, onde basicamente está pago o stand. Obviamente nós como empresa temos sempre que pôr, não é? Sim. Eu acho que há aqui muitas coisas. A gente às vezes pensa no dinheiro. O dinheiro obviamente é importante, mas o dinheiro eu diria que é a coisa menos importante. Há todas estas outras coisas que começam a acontecer à volta e isto é que pode fazer diferença para negócios. Eu agora, em vez de ir a uma feira no ano, se calhar vou a 10, porque agora não só... Porque até que não é só o dinheiro que gasta, justifica-se o esforço, porque vou ter o brilho todo preciso. Muito bem. Não, é isso. Tentando sintetizar e também responder vou começar da última, depois deixarei a Ani para o fim, que é uma questão de sugestões, enfim, que é, em relação às empresas, os spin-offs, o que o EIC Fund procura são empresas, fundadores, ideias, empresários empreendedores, se quiserem, com ideias inovadoras que possam gerar projetos disruptivos que façam a diferença no futuro. Porque depois, obviamente, para outro tipo de necessidades, há outro tipo de soluções. O Banco Europeu de Investimentos gera um conjunto enorme, através do FEI ou diretamente do conjunto enorme de projetos europeus para coisas que têm a ver com aquisições, com crescimento, com não sei o quê. Mas para esta área, de facto, havia uma falha no mercado do financiamento e é possível que, e até é desejável em muitos casos, que os empreendedores tenham, junto com eles,
ou uma corporate venture, ou uma empresa que ela própria serve às vezes de cliente, até para testar produtos, depende muito das áreas, do tipo de tecnologia de que estamos a falar, e isso não é impeditivo, portanto é possível. A resposta à sua questão é possível, não há dúvida nenhuma sobre isso. Obviamente não pode ser, é uma empresa que depois passa a ser detida pela corporate venture, isto é, a participação da corporate venture ou da própria empresa que já existe, não pode ser de tal modo que ela fique com o controle ou tenha uma influência dominante, porque senão então já não é um startup de inovadores, é um branch de uma empresa que já existe e, como estava a ser dito pela Marta, nesse caso a empresa que já existe, que financia ela, já não há falha de mercado, em princípio, portanto a empresa gera fundos que se financia ela ou no mercado ou por uma via mais convencional. Sobre a pergunta provocadora, que obviamente eu não me esqueci, de se isto vai parar tudo à Alemanha ou outros sítios, eu posso dizer-vos, até porque aí não estou a cometer nenhum segredo, que isto é publicado e, portanto, é informação que é pública, ou se não é agora, enfim, há de ser, que uma das coisas que, como português latino do sul da Europa, me deixa realmente, ou seja, confirma o que eu achava, mas deixa-me alguma pena, é que, de facto, a participação de projetos do sul da Europa no global destes tais 152 casos que nós analisamos no piloto é muito pequena. Como vos disse, há 2 casos portugueses, está aqui um. A Espanha, curiosamente, tem um conjunto maior de casos, mas também é um país muito maior em termos de economia, mas em termos dos projetos que finalmente conseguem ser muito bem sucedidos, não tem uma participação fantástica, apesar de tudo é boa. A Itália, por exemplo, tem uma participação baixíssima para o tamanho da economia italiana, que é a segunda maior economia industrial da Europa, como sabem, seguir a Alemanha, portanto, pelo menos nas áreas da mecatrónica, daquelas coisas sofisticadas, ou de inteligência artificial, e da agricultura, os gajos deviam ser, estão subrepresentados. Obviamente o Bloco do Leste, dos chamados novos países, já não são, mas quer dizer, da União também não tem uma representação. Claramente, do centro da Europa para norte, há um enviesamento, claro, do centro da Europa para norte e depois para alguns países associados, porque este programa inclui países associados que não são membros da União Europeia, o caso de Israel, da Islândia, da Noruega e da Suíça. E há um enviesamento para esses países associados, bem, desde logo Israel, que tem uma participação brutal em comparação àquilo que é o resto dos países. E depois estamos mesmo a acabar, outro minuto, e a própria Islândia, que tem mais projetos que Portugal aprovados e investidos, quer dizer, é o que é. Agora, eu acho é que este mecanismo, depois, o corolário disto que eu estou a dizer, é o contrário daquilo da provocação que formulou. É que a única hipótese que nós temos de inverter isto é exatamente existirem mecanismos destes. Porquê? Porque eles são a prova de que um projeto com pés e cabeça, que tenha realmente, que acrescente valor e que tenha uma solução, que é uma solução disruptiva, não seja mais do mesmo, e que seja bem apresentado e bem preparado, chega lá e compete com o melhor alemão, o melhor holandês, o melhor francês ou o melhor sueco. Se ficar só cá, tem o problema da escassez de recursos, da dimensão do mercado, da pequenez dos contactos, não tem esta rede, esta que eu falei inicialmente. Portanto, essa é a solução. E, portanto, este mecanismo pode ser visto nas duas perspectivas. Continua a aprofundar o enviesamento. Se nós não fizermos nada, continuará. Mas isso é porque eles também têm mais propostas, mais pessoas a apresentar coisas e, portanto, é inevitável, é da estatística. Mas o inevitável da estatística não significa uma inevitabilidade. E essa é a minha mensagem final. Basta olhar para Israel, que tem menos pessoas que Portugal. Certo? E é o segundo ou terceiro país em termos de representatividade no programa, e já não estamos a falar só de inovações na área agrícola ou da guerra, ou da economia da guerra. Estamos a falar ou da inteligência artificial e das soluções tecnológicas ligadas à economia. Não, estamos a falar de coisas na área da ciência, da saúde, de não sei o quê, sofisticado. Portanto, nós temos é que fazer isto. E agora o Conselho. E com isto acabo, se me permite, o conselho para a ANI. Eu acho que assim, há aqui um aspecto de que esta sessão, aliás, e o Ciência 21 são exemplo, que é, nós temos de facto de fazer mais propaganda, e agora eu não tenho medo nenhum das palavras, como já perceberam, isto é mesmo propaganda, nós temos de fazer propaganda a estas coisas, à séria. Gastar muito dinheiro a fazer propaganda a que estas coisas existem, gastar muito dinheiro a fazer propaganda às pessoas como estes senhores, que são casos
sucesso e não ter vergonha dos casos de sucesso, que é uma coisa muito portuguesa, que eu ouço, felizmente, como eu vos disse, eu comecei a minha atividade na maior private equity do mundo, portanto habituei-me desde muito novo, apesar de ser do Oriense, vi lá do Monte. É que o mundo, não há problema nenhum, as coisas são o que são, e ganhar dinheiro, desde que seja de forma correta, leal, justa, com bons projetos que permitam gerar valor para a economia e para os outros, também não é problema nenhum. E, portanto, os bons projetos têm que ser mostrados sem nenhum tipo de problema. Isso está a mudar, apesar de tudo, hoje em dia, isso já não é uma coisa tão dramática, mas foi durante muitos anos. Portanto, essa publicitação, se quiserem de modo mais formal, dos casos de sucesso é fundamental. A publicitação do programa deve ser um dos eixos da vossa atuação nesta área, se me permitem. Muito mais, às vezes, até do que publicitar ou focarem-se em programas relativamente pequenos, porque são, enfim, são as dotações que vos dão, eu sei, enfim, já lá estive, e que às vezes é mais útil para os empreendedores portugueses ter um suporte institucional desses e depois mandá-los para a rede global, que tem recursos e tamanho, do que tentar ter cá dentro soluçõezinhas, que podem funcionar pontualmente, mas não dão esta perspectiva global. E depois, acho também que esta ligação da agência, depois à parte empresarial, é absolutamente fundamental. Não é? Agora, estes mecanismos todos que vão vir por aí, aos bancos de fomento e essas coisas todas, portanto, acho que essa ligação tem que existir e isso vai permitir-vos seguramente ser muito eficazes e bem-sucedidos. Uma coisa relativamente Podes, claro. Uma nota final, já te devolvo, já nunca mais me convidam. Olha, em termos... Olha, eu recentemente, já várias pessoas, inclusive a Dani, têm feito uma coisa que é dizer, olha, Zé, podes falar com esta pessoa aqui, tu já fizeste um percurso, estes são investigadores, claro, ou não sei quantos, e eu acho que nesse aspecto, obviamente, a gente tem tempo limitado, mas eu acho que toda a gente passa por isto, está muito disposto a partilhar algum tempo de experiência. Portanto, eu acho que não tenham vergonha de usar os recursos que existem. Não estou a falar só aqui da mesa, mas os recursos são muito mais latos do que isto. Acho que é não ter vergonha de utilizar essas pessoas que partilham experiência. Não é? Exatamente. Bom, uma última nota, Sr. Professor, é que é o seguinte. 917-550-590 é o meu telemóvel. Façam o favor, disponham. Quando quiserem, liguem-me que eu souber partilho. Que é exato, não, era só para reforçar o que estavas a dizer, que é exatamente isso. Acho que temos todos gosto nisso. E de borla, pelo menos aqui, fora pagam. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, parabéns pela vossa paciência e obrigado aos meus colegas de painéis que foram magníficos.
de 3 instituições que estão ligadas formalmente a uma ou mais KICs, e neste sentido vamos aqui tentar esclarecer melhor o que é o conceito do EIT, porque, ao contrário do EIC, a qual os participantes concorrem diretamente à Comissão Europeia, no EIT nós vamos concorrer às KICs do EIT, isto é, às comunidades de inovação do EIT. E, portanto, não é um sistema tão linear, no entanto, tem um mais diversificado leque de oferta, desde a educação, passando pelo empreendedorismo, por projetos de inovação. Portanto, é um conceito mais aberto do que o EIC. O EIC terá um orçamento de quase 3 mil milhões de euros no Horizonte Europa. Pretende-se que o EIC tenha, ou melhor, que haja maiores sinergias, não apenas entre o EIT e o EIC, mas também entre o EIT e o restante Horizonte Europa. Portanto, nós vamos aqui abordar de que forma nós conseguimos ter mais empresas, mais centros de investigação, mais universidades a concorrer ao EIT. Nós aqui hoje temos três representantes de 3 KICs, peço desculpa, de 2 KICs e o Gonçalo, que faz parte de 5 ou 6 KICs, não é? Portanto, nós temos em primeiro lugar Andreia Fernandes, que é a Country Manager da KIC EIT InnoEnergy, que é a KIC à qual nós temos a mais antiga participação. Temos o Gonçalo Amorim, da BGI, fundador e CEO da BGI, que é um spin-out do MIT Portugal, que tem também, e o Gonçalo pode confirmar ou não, algum alinhamento do que é o EIT. E temos também o Gonçalo, desculpa, o Miguel Amador, presidente do Alumni da EIT Health e também representante da EIT Health em Portugal. Portanto, eu creio que o que a audiência, tanto online como presencial, pretende saber é, em primeiro lugar, qual é que é a vossa qual é que é a vossa opinião, obviamente fazendo parte de uma KIC do EIT deve ser positiva, mas como é que o modelo do EIT é um modelo único e pode beneficiar estudantes, startups e empresas? Isto numa primeira parte. E numa segunda parte, quais é que são os grandes desafios de constituir um Innovation Hub em Portugal? Portanto, eu se calhar começava pela Andreia, que pode partilhar a sua longa experiência na EIT InnoEnergy. Claro, obrigada. Muito gosto de estar aqui, agradeço o convite, a organização. Em primeiro lugar, o modelo EIT, e foram ditas coisas muito interessantes no painel anterior, que cruzam com a nossa atividade. O EIT é constituído por comunidades de inovação, como referiu, e estrutura-se principalmente por áreas temáticas. Portanto, são as áreas críticas de desenvolvimento tecnológico na Europa e, portanto, penso que essa será uma das principais diferenças que existe entre o modelo apresentado anteriormente, mas que para nós nos parece ser muito valor, exatamente porque depois cada KIC, e eu represento aqui a InnoEnergy, que é a área da energia, nós temos uma curva de aprendizagem específica a essa área que nos permite realmente ajudar todos os atores que andam à procura de comercializar um produto, uma solução, um processo, e penso que isso é um valor acrescentado que nós podemos dar, portanto, essa especificidade de conhecimento numa determinada área. Depois também o facto de sermos um modelo de financiamento público ou privado, penso que traz valor a quem colaborar connosco, e nós somos obviamente uma rede bastante grande de parceiros que ativamente estão a colaborar para trazer inovação, para acelerar a inovação e a transferência de tecnologia para o mercado. E esse valor porquê? Porque numa análise macroambiental, quando nós estamos a analisar as questões públicas de regulamentação e legislação,
estamos já perfeitamente alinhados com estas áreas prioritárias e sabemos que a energia, e hoje em dia fala-se da energia como uma área disruptiva de futuro para a Europa, que a Europa pode tomar aqui um papel de frontrunner e, portanto, estamos bastante contentes por ter imensos atores à procura de soluções para desenvolver e também para colaborar. Depois, se calhar, uma das questões que nos faz, face à nossa aprendizagem, sermos aqui que mais antiga, por assim dizer, em Portugal, que nós começamos as nossas atividades em 2012, aqui em Portugal, aquilo que eu trago um bocadinho também de aprendizagem para partilhar convosco será a nossa atividade a nível europeia, que pode ser feita em qualquer país e, portanto, não há tanto aqui uma questão do país periférico versus a Alemanha Central, é uma questão de ambição de um empreendedor, de uma empresa que queira comercializar o seu produto numa determinada área, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, globalmente. E, portanto, esse conhecimento que nós adquirimos nestes anos todos realmente permite-nos ter aqui um papel de aconselhamento, um papel de suporte que achamos que é bastante relevante. Nós, para acabar só, se calhar, a minha intervenção nesta pergunta, nós fomos muito recentemente, em abril, reconhecidos pela PitchBook, portanto, que é uma entidade financeira muito reputada, como o investidor mais ativo no mundo na área da energia. E, portanto, este conhecimento é bastante importante para transmitir a novas gerações de inovação que possam vir. Portanto, penso que era esta a questão. Gonçalo, Obrigada. tem experiência, digamos, num dos pontos do ET, no entanto, qual é que é a sua posição no respeito, em primeiro lugar, ao modelo e, em segundo lugar, a como dinamizar um hub a nível nacional do ET? Obrigado, Alexandre, pelo convite, à ANI, obviamente, prazer estar aqui a partilhar a nossa experiência. Só enquadrando aqui, então, o que a BGI faz. A BGI é o acrónimo para Building Global Innovators, portanto, somos uma spin-out do programa MIT Portugal. Aliás, o Miguel foi um dos primeiros participantes do programa, portanto, surgimos em 2010 como uma iniciativa, um piloto de 3 anos, e mais tarde somos autonomizados numa sociedade anónima que começa a investir diretamente em projetos para transferir o conhecimento dos laboratórios para o mercado. Neste processo, portanto, ganhamos um conjunto de metodologias e competências, nomeadamente trabalho com os Estados Unidos, com o MIT, e eu acho que há um aspecto muito interessante desde logo, que é perceber que a Europa, de facto, é um ambiente fantástico, único, com características muito próprias. Isto é, quando viajamos pelo mundo, a Ásia, América do Sul, Estados Unidos, vemos que efetivamente a Europa tem uma riqueza, uma variedade, uma complexidade de tal ordem que é replicável noutros locais. E efetivamente eu julgo que o primeiro ponto que o EIT traz, na visão de Durão Barroso, que aliás foi um pouco aqui o visionário por trás disto, ou seja, os Estados Unidos têm o MIT, tem Harvard, tem grandes marcas. A Europa tem 50 grandes marcas, não pode ser. Né? Portanto, tem de haver uma espécie de consolidação, agregação e sinergias entre estes parceiros. Portanto, o EIT congrega, é porventura a maior rede de ciência, tecnologia e inovação e empresas do mundo, em termos de estrutura consolidada, cofinanciada, a trabalhar em conjunto. Eu julgo que não teria a dizer um grande disparate. E estamos a falar, por cada um das KICs, que hoje são 9, salvo erro, Alexandre, e vão ser lançadas mais 2, estamos a falar, em média, 200, 300 parceiros neste pilar da inovação, que no fundo estamos a falar de educação e investigação, business creation, ou seja, startups, etc., e novos negócios, e por fim estamos a falar no pilar da educação, portanto, a transferência de conhecimento na forma para as universidades, etc. E portanto, se multiplicarmos 9 KICs por 200 ou 300 parceiros, estamos a falar de uma rede europeia do melhor que há. Estamos a falar das melhores empresas, das melhores universidades, a melhor rede de inovação que é possível, uma rede consolidada de parceiros que efetivamente tem um potencial brutal. Claro que navegar estas redes por cada uma das KICs é um desafio em si.
E, portanto, eu diria que Portugal ainda tem muito para andar enfim, nestes eventos internacionais, muitas vezes vamos a eventos internacionais e vemos poucos participantes portugueses ainda. Pronto, eu julgo que é como diziam os anteriores oradores, estamos num processo de sensibilização e de perceber como é que podemos ganhar, o que é que podemos fazer, qual é que é o nosso papel nestes processos. Tendo dito isto, a BGI tem, portanto, o envolvimento da experiência, só para terminar esta primeira intervenção, a nossa experiência enquanto acelerador de base tecnológica, ou seja, trabalhamos, o nosso cliente é eminentemente, portanto, eu diria que temos três tipos de stakeholders: as startups de base tecnológica, que nos procuram para serviços de mentoria, apoio, acesso ao mercado e acesso a financiamento. Temos já angariado cerca de 300 milhões de euros, onde estivemos envolvidos nestes processos ativamente de facilitação de capital. O capital para uma startup base tecnológica é como combustível para um automóvel, não se vai da A a B sem capital, ou pelo menos não se chega tão rápido, e portanto é uma necessidade à partida para estas startups que têm, de facto, concorrem no mercado muito competitivo e internacional. Portanto, a capacidade de atrair capital mais rápido é um fator de diferenciação, para além da tecnologia, da equipa, etc., e do mercado. Começamos a colaborar com o AT Digital em 2015, final de 2015. 2016 iniciamos com o Climate Key uma colaboração, 2017 com o Food, 2018 com o Health e mais recentemente nos últimos 2 anos com, portanto, o Urban Mobility e o Manufacturing. Portanto, temos estado ativos em diferentes vertentes dos três pilares da inovação, mais na parte de Business Creation, porque é isso que nós fazemos eminentemente, mas também temos alguns programas com corporates, com empresas, com Vodafones, com empresas muito maduras já, com as quais fazemos programas de inovação aberta e tentamos ligar um pouco as necessidades de quem já está no mercado com as necessidades das startups que precisam de adquirir o primeiro cliente. Portanto, eu julgo que é, para já... Consegue aumentar o número e o espectro de stakeholders também ao conceito do AIT. Precisamente. Ok. Miguel, no que neste momento a EIT Health é, digamos nós, aqui que mais retorno traz a Portugal e denotou um grande aumento, um forte aumento nos últimos anos. No que respeita, digamos nós, ao modo de funcionamento daqui, que isto não apenas a nível nacional, como a nível europeu, e também, digamos nós, qual é que é, digamos nós, o que é que faz aqui que saúde, a unicidade que a saúde então neste momento está muito presente em todas as iniciativas europeias. Podia abordar um bocado esta temática de qual é que é o posicionamento da EIT Health e como, digamos nós, o seu modelo único? O Gonçalo estava aqui a referir a questão como o dinheiro é o combustível para as startups, mas quando olhamos para o EIT, pegando a mesma analogia, nós precisamos do motor, senão temos combustível no quê? Precisamos, muitas vezes, não basta ter o motor, precisamos saber também quem é que monta o carro e que sabe montar o carro. E aqui acabamos de olhar aqui para os diferentes stakeholders dentro daquilo que são as redes do EIT. E aqui, é o que eu mais digo, o EIT e o EIT Health são uma rede. E a questão é que essa rede permite trazer a escala de saber encontrar quem sabe construir o motor de uma forma única, de trazer os players que sabem montar o resto do carro, não é? Não interessa ter o melhor motor do mundo, depois não se consegue criar o carro. E depois também muitas vezes falta a nível da Europa a escala que é o GPS que nos diz para onde é que temos de ir. E essa a rede que os EITs, os diferentes KICs conseguem trazer, que é escalar rapidamente dentro de uma rede de pessoas que trabalham em inovação, que trabalham nestas áreas, projetos, startups, inovação, que entrando nessa pipeline vão saber e vão saber como gastar o dinheiro e para onde ir e como escalar, senão não conseguimos fazer unicórnios. Não conseguimos fazer unicórnios em Portugal, não temos um único unicórnio em Portugal que só vende em Portugal, não é? Todas as empresas têm de ser empresas internacionais e é um bocadinho nessa lógica que nós mesmo no EIT Health olhamos
para o ecossistema de Portugal, que mais do que o retorno do financiamento do EIT, que acho que não deve ser métrica aqui palpada, nós temos que começar-nos a focar nas métricas de rede. E o que eu olho, por exemplo, no EIT Health é que temos parceiros como o Hospital de Coimbra, que tem tecnologia alemã a ser testada no seu hospital, doentes e pacientes portugueses que estão neste momento a testar tecnologia altamente inovadora que, se calhar no passado, até sair da Alemanha e chegar a Portugal, demorei muito tempo e ao mesmo tempo temos startups e spin-offs do nosso ecossistema que rapidamente conseguem estar a fazer projetos de parceria e inovação com seguradoras espanholas, não é? Porque ficar logo com as seguradoras aqui em Portugal. Se nós temos que ir lá para a Europa, estar a trabalhar, se calhar fazer os seus ensaios clínicos na Polónia, com outros parceiros, com outras realidades, que é no fundo esta escala que às vezes é muito preciso para além do dinheiro. Se nós usarmos todo o dinheiro para potenciar o ecossistema apenas dentro de Portugal, fechados com Portugal, não conseguimos criar a escala que estes negócios, essas inovações precisam, e é aí que as redes do EIT trazem essa rede e puxando aqui um bocadinho o chapéu ao facto de também ser presidente do EIT Alumni. Eu juntei-me no EIT Health logo ao primeiro programa que eles organizaram para perceber o que era isto do EIT, ou seja, não é uma coisa às vezes fácil de perceber, não é candidato que recebe este financiamento, mas nós temos também que criar os condutores dos carros, aquelas pessoas que vão ser os futuros empreendedores, vão ser, às vezes não é os fundadores, mas aquelas pessoas vão ajudar a crescer uma empresa. Nós estamos aqui a criar uma empresa na área da saúde que é que nos vai tratar dos assuntos regulamentares e regulatórios em AI. Quem é que sabe isso? E às vezes essa exposição tem de vir a nível internacional e é isso muito o pilar de educação que nós temos nos EITs, visa também criar outra parte do combustível, que não é só o dinheiro, que é o talento que vai fazer estas empresas crescerem, e esse talento tem de ser feito a nível europeu, e é isso que o EIT traz. Estamos a jogar no campeonato europeu muito rapidamente. Portanto, esta é uma das grandes diferenças identificadas entre o EIT e o EIC, porque o EIC estamos a falar de rápida escalagem e também uma rápida injeção de financiamento. O EIT estamos a falar muito do efeito de rede. Isto é, quando entramos numa comunidade que tem 50, 100 parceiros, temos uma série de recursos disponíveis para entrar. Portanto, e também o Miguel pegou num ponto muito interessante, que é o EIT cobre todo o ciclo, incluindo a educação, isto é, financia desde concursos de mestrado, de doutoramento, passando por concursos de ideias, até aceleração e também projetos de inovação. Portanto, e aqui, uma vez mais, cada comunidade de inovação e conhecimento tem características próprias, e se calhar é isto que a audiência pretende ouvir, que é, querem falar de que concursos é que cada uma das vossas kicks lança, e qual é que é o público-alvo, porque nós temos concursos de educação que se destinam a estudantes, mas se calhar na educação também há cursos que se destinam a todo o tipo de, digamos nós, pessoas com interesse, digamos nós, nas atividades do EIT. Portanto, podiam falar um bocado dos concursos que lançam usualmente e como concorrer a estes concursos? Portanto, eu passaria a palavra também à Andreia. Ok. Portanto, de facto, em termos de pilares, nós trabalhamos 3 grandes atividades, nomeadamente a parte da educação, que já foi referido, ou seja, tentamos aqui criar o talento que o mercado precisa, e um talento que seja comumente se chama game changer, portanto já com uma mentalidade muito mais virada para o mercado, e isto na área da engenharia. Portanto, colaboramos com universidades em toda a Europa. Aqui em Portugal é o Técnico, o nosso parceiro, e são mais cerca de 15 universidades espalhadas por vários países, e portanto estes alunos são alunos de mestrado, portanto vêm ter connosco já com licenciaturas na área da engenharia, e depois então fazem connosco 2 anos. O que é particularmente interessante nos nossos programas de mestrado, que nós financiamos através das universidades, obviamente são as universidades que dão o grau, não é o EIT,
é de facto a obrigatoriedade destes estudantes passarem 2 anos em universidades diferentes. Portanto, têm um duplo grau e estas universidades, que têm que ser, obviamente, em países diferentes, podem passar em Portugal ou, por exemplo, na Suécia ou na Alemanha ou em Espanha, dá imediatamente a estes novos futuros profissionais uma capacidade crítica muito mais interessante. E, portanto, não é um esquema tipo Erasmus, que é um estágio com um programa detalhado, mas é um ano inteiro que o aluno está a competir com os estudantes nativos daquela universidade e, portanto, tem que fazer a currícula tal como todos os outros. E, portanto, isto realmente é uma forma de ensinar novo talento que nos parece também bastante ambiciosa e que está a dar frutos. Para terem uma ideia, um dos programas que tipicamente os engenheiros que saem das universidades, os recém-mestrandos, fazem na área da energia é o EDP Trainee. E nos últimos anos, por exemplo, temos tido cerca de um terço desse programa preenchido com alunos que vêm da InnoEnergy, portanto, com um feedback super positivo. São pessoas bastante ágeis, têm capacidades de liderança acima da média e têm uma experiência internacional, que é isso que o nosso mercado precisa. O nosso mercado precisa de DNA novo, novas formas de pensar, e estes estudantes vêm de todo o mundo. Portanto, nós temos cerca de 70 nacionalidades a trabalhar connosco nos mestrados, a estudar connosco nos mestrados, que depois estas diferenças culturais, eu acho que Portugal é um dos países que mais enriquece com esta transferência de sangue novo. E, portanto, estes programas seguem o programa académico normal, portanto, as candidaturas são feitas no nosso site, todas as nossas atividades estão explicadas nos nossos sites, e temos equipas dedicadas em cada país para ajudar realmente as pessoas, os empreendedores e os estudantes também, obviamente, que estejam interessados em participar em algumas das nossas atividades. Portanto, o primeiro pilar é a educação. O segundo pilar, e isto no fundo é um bocadinho aqui juntar o triângulo da inovação, portanto a inovação só acontece quando existem estes 3 pontos ligados, e passo agora ao segundo, que é de facto os projetos de inovação. Tipicamente há 2 calls por ano em determinadas áreas relacionadas com a energia, e estes projetos visam procura de consórcios, portanto conjunto de entidades que querem desenvolver uma tecnologia e fazer a transferência dessa tecnologia para o mercado. Portanto, a nossa missão é acelerar a transferência de tecnologia, e estes consórcios normalmente são consórcios pequenos, onde o conhecimento necessário está lá para que realmente haja esta transferência mais rápida. O projeto de inovação tipicamente financia consórcios que estão a cerca de 5 a 6 anos do mercado. Portanto, há ali um período de desenvolvimento tecnológico de 3 anos, depois uma passagem de tecnologia para produto, para a entrada no mercado, e depois a escalabilidade industrial. E nós funcionamos aqui com um modelo de equity, com base no sucesso. Portanto, se todo o consórcio tiver sucesso na transferência e comercialização dessa solução que foi desenvolvida em conjunto, todos nós temos acesso a retorno desse investimento. Se por alguma razão falhar, e a falha é uma palavra que tem que estar presente todos os dias nas nossas vidas profissionais, que é uma coisa que em Portugal, por exemplo, é complicado que uma empresa cultive de alguma maneira a cultura da falha. Nós ouvimos sempre cultura da excelência, mas a inovação é preciso risco e, portanto, falhar faz parte do processo, como aquele nosso orador do painel anterior referiu. Depois a última atividade, que é a Business Creation, e portanto isto também é uma coisa única que a InnoEnergy traz de apoio, que é esta continuidade. Portanto, um estudante pode passar por estas atividades, e temos alguns casos que realmente isso aconteceu. O terceiro, que é a criação de negócio, que são as startups e os empreendedores, e portanto muito aqui o que o Gonçalo referiu, portanto apoiar entidades, pessoas, às vezes, que nem empresa têm ainda, mas já com uma tecnologia desenvolvida, provada, nem que seja em laboratório. Portanto, nós não apoiamos
como o EIC, soluções que não estão desenvolvidas, portanto, nós precisamos de já ter uma prova concreta que a tecnologia funciona e depois, num período de 2 anos, aceleramos essa solução ou esse produto para a entrada no mercado. E aqui o mercado, obviamente, que não falamos nunca de mercado português, falamos sim de mercado europeu, mercado global. Okay? E, portanto, estas são as 3 grandes atividades. Como já referi, todas as informações estão no nosso site e os nossos contactos, nomeadamente aqui a equipa portuguesa, que terá todo o prazer de vos apoiar, responder às vossas questões mais específicas sobre alguma call. Obrigado, Andréia. Gonçalo, eu creio que a BGI foca-se muito na business creation e na aceleração, mas quer descrever sucintamente quais é que são os principais concursos que estão abertos aos exteriores, nomeadamente a pessoas e startups? Posso falar um pouco de uma forma mais específica. Portanto, no pilar da educação, é só um programa que desenvolvemos há uns anos atrás no âmbito do EIT Digital, que foi a primeira vez que foi feito, que eu acho que é interessante, a forma como foi feito, uma Summer School, foi desafiado, portanto, a Lisboa, foi desafiada na prática para criar aqui um programa um bocadinho fora da caixa, ou seja, todas as Summer Schools tinham um formato estabelecido, 2 semanas, os alunos que a Anabela falava, portanto, vêm todos os países da Europa, depois vão para uma cidade, passam lá 2 semanas. Mas, sobretudo, numa lógica de parceiros corporativos, ou seja, grandes empresas. O que nós fizemos foi criar um programa em torno de propostas de valor que geram startups e permitir que os promotores dessas startups naquelas 2 semanas fossem alunos, ou seja, os alunos percebessem qual é que é o mercado, como é que se seleciona o mercado, como é que avaliam o mercado, como é que fazem um benchmarking tecnológico, como é que vão proteger a tecnologia, qual vai ser o custo de crescimento de aquisição de clientes, em que mercados, que prioridades. Portanto, no fundo, dar-lhes ali uma experiência imersiva de 2 semanas, onde os alunos pudessem efetivamente perceber o que é uma startup. Se isto é para mim, se não é para mim, se eu me enquadro, em que papel é que me enquadro. Eu acho que esta experiência imersiva para os alunos, enquanto ainda se estão a formar entre o primeiro ciclo e o segundo ciclo, em áreas multidisciplinares, pode ser mesmo game changing, porque efetivamente a maior parte deles saíam com vontade de criar um negócio. Não nos interessa tanto aqui se o negócio é viável ou se não é viável, interessa-nos é que eles consigam pensar em processos que mais tarde tenham essas ferramentas para conseguir, se for esse o desafio deles, conseguir criar uma startup com a maior probabilidade de sucesso possível. Pronto, a BGI envolve-se em tudo que seja um pouco fora da caixa, nos vários temas de triângulo da inovação que foi referida, mas de facto temos sempre esta presença de startups à mistura, da transferência de conhecimento e de fazer as coisas novas, não é? Nos demais kicks que referi, portanto, tanto o digital como o health, o climate, o food, mais recentemente o urban mobility e o manufacturing, temos programas muito diversos. Obviamente os aceleradores estão presentes em vários, mas nem em todos desenvolvemos aceleradores, portanto, para ideias TRLs, níveis tecnológicos mais imaturos, para níveis tecnológicos há várias fases, tipicamente segregamos em 3 fases, mais ideation, mais customer acquisition, ou seja, aquisição de primeiros clientes, e depois fases mais tardias, mais orientadas inclusivamente para scale-ups, que já angariaram os primeiros clientes e que querem entrar noutros mercados. E aí a Europa, de facto, não é ainda um mercado unificado, diria eu. É muito desafiante para uma startup que surgiu na Holanda entrar em Portugal, porque a forma de pensar é diferente, porque os modelos de negócio podem ser diferentes, porque os stakeholders podem ser diferentes, os clientes também. Enfim, há muitas diferenças. Apesar de nós julgarmos que temos um mercado unificado, não temos. E, portanto, o EIT tem inclusive, estou a pensar, o Bridgehead tem ferramentas extraordinárias que eu acho que são muito bem, vou usar mesmo o termo, muito bem esgalhadas, muito bem pensadas, em torno das necessidades dos participantes, que são os promotores. E neste momento, ao ponto de, portanto,
ter 3, por exemplo, programas, o Bridgehead Europe, que é, no fundo, uma startup que nasce na Holanda, quer internacionalizar para a Espanha, ou para a Itália, ou para a Alemanha, ou o que for. Temos, por exemplo, outro Bridgehead Global, que é uma startup que existe já, o Scale-up, na Europa e que quer entrar no mercado asiático, na América do Sul, na América do Norte, outros mercados relevantes para si. E, portanto, a rede europeia, mais uma vez, de catalisadores, ajuda a mitigar o risco dessa entrada. Pode ser regulatório, pode ser, enfim, risco de mercado, pode ser acesso também a financiamento, entre outros. E, por fim, no Bridgehead ainda, isto é só um programa no EIT Health, que imagino que haja talvez uma centena de programas, mas para terem noção da complexidade do EIT, e efetivamente há todos os anos coisas novas a acontecerem, nestes 3 pilares que falamos, e é impossível todos eles tenham formas diferentes de fazer as coisas, focos diferentes, desafios diferentes, setores diferentes, os parceiros é que tomam as decisões, ou seja, os parceiros fundadores e membros do consórcio é que tomam as decisões para onde é que vai ser aplicado o dinheiro. Há sempre co-investimento, ou seja, quem quiser participar nestas questões, a não ser os estudantes e as startups, e mesmo assim é capaz de mudar. Exatamente, as startups já estão a pagar na forma de equity. Já começa. E depois isto há aqui encalhar também outra questão que tem a ver com a maturidade dos KICs. Portanto, as atividades são tipicamente cofinanciadas, a sustentabilidade do próprio programa, mas não há nada como, portanto, no caso da BGI.pt, acompanhar as calls nestes vários KICs. Todos os meses há coisas diferentes a acontecer, desde eventos de divulgação, eventos de aceleração, eventos de business creation, ideation, para diferentes níveis de maturidade. Neste momento temos menos ativos no pilar da educação, devo dizê-lo, e mais no business creation. E no innovation tivemos uma outra experiência no EIT Digital, mas não estamos assim tão ativos neste momento. Se calhar sendo rápido e estratégicos, metade das coisas já foram ditas, é o bom deste alinhamento. Não podemos esquecer a estratégia do EIT, é a criação de startups, criação de empresas. E quando falamos em termos de participação, quando olhamos para estes 3 pilares, fundamentalmente é isso que estamos a falar. Estamos a falar da lógica de quem quer desenvolver o seu espírito empreendedor tem aqui no pilar de educação uma forma não só de perceber como pode fazer e se quer fazer, mas também como se capacitar para fazer parte do futuro dessa inovação. Temos, obviamente, a entrada naquilo que são as escolas de Business Creation, que todos os KICs, incluindo o EIT Health, têm programas para startups a todos, desde a ideia até como é que eu escalo para os Estados Unidos. A Europa já é um mercado que eu estou a dominar, como é que eu me torno um unicórnio indo para o mundo. E depois, se calhar, focando aqui um ponto mais na inovação, que é às vezes que se torna o desafio mais de como é que um parceiro se pode juntar à parte da inovação, que é a questão que a tua Gonçalo mencionou, que quase todos estes programas, quase todas estas ofertas dos KICs são oferecidas pelos próprios parceiros dos próprios KICs. Os programas de Business Creation que nós temos no EIT Health são liderados e organizados pelos parceiros da rede. Por isso, se vocês, como entidades, têm no vosso negócio ou têm na vossa missão apoiar o crescimento de negócios e apoio de startups, vocês devem se ligar aos KICs, porque é a rede natural onde se pode trabalhar em conjunto para ajudar as startups. Da mesma forma, se têm inovação ou capacidade de ajudar outros a desenvolver inovação, temos também aqui nestas redes não estamos à procura da ideia fantástica, estamos à procura de quem sabe às vezes montar os carros em torno do motor de Fórmula 1 que alguém inventou, mas depois não sabe montar os carros. E se parceiros têm essa confiança, têm esse know-how, que podem aportar esse tipo de coisas, é aqui que muitas vezes nascem estes projetos de inovação. É juntar o que sai, se calhar, de uma universidade, ou uma startup que até desenvolveu, que muitas vezes são spin-offs das universidades, mas depois trazer uma indústria à volta que saiba como levar para o mercado, como fazer ensaios clínicos no caso da saúde, como fazer toda a avaliação e desenvolvimento do negócio.
E é essa lógica de quem se quer juntar aos EITs tem de perceber não o que é que vai buscar, isto não é uma call de financiamento, como o Gonçalo disse, todos os KICs, o parceiro tem de cofinanciar parte da atividade e cada vez mais é pedido um cofinanciamento por parte dos parceiros, mas ao mesmo tempo é a rede ótima para retirar retorno do investimento que é feito nestas participações, que não tem de ser o líder de inovação muitas das vezes, não tem de ser o empreendedor. Temos aqui a falar de todo um ecossistema que se junta, que se pode juntar nas diferentes temáticas e muitas vezes saltar entre KICs, em temáticas muito semelhantes e idealmente depois ir buscar o gás, a gasolina ou EIC, com que nós também estamos cada vez a trabalhar mais e a articular, porque de um lado temos que criar as startups e depois temos de ajudar a escalá-las. E é um bocadinho essa visão estratégica, depois as calls nos nossos sites, é muito nessa lógica de não venham à procura de dinheiro, venham à procura de parceiros para escalar os vossos negócios, ou vocês estão disponíveis como parceiros para ajudar os outros a escalar os negócios deles. E é muito isso que a inovação, que é uma coisa que não se falou tanto, é esse o objetivo, não é ir buscar financiamento para investigação ou para fazer inovação, é ir buscar financiamento para juntar as redes, para juntar os consórcios que vão eles próprios depois ser capazes de levar esta inovação para o mercado. Ou seja, o EIT não é apenas inovação disruptiva, mas também, sendo inovação high-tech, também apoia todo o tipo de inovação. O próximo painel já quer entrar, nós estamos 15 minutos atrasados, mas eu não deixaria de abrir período, se alguém tiver uma ou duas questões que possamos dar resposta rapidamente. Se não, muito obrigado, tanto para as pessoas nesta sala como para as pessoas no YouTube. Muito obrigado, Miguel, Gonçalo e Andreia. Assim, os nossos contactos são públicos, mas estão à vontade para entrar em contacto connosco, caso estejam interessados numa das 3 atividades das KICs do EIT. Uma vez mais, muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado. Obrigada.